E ó, não é uma boa noite pro torcedor do São Paulo, não. De novo a torcida do São Paulo vai o time depois do jogo. Um empate totalmente sem graça contra a Inter de Limeira. Mais um jogo apático do São Paulo, que ainda tentou ali no final. A gente até tava falando aqui. Ah, teve mais finalizações. Tá bom, mas no gol foram 3 finalizações. É muito pouco para um São Paulo. Um São Paulo que tem 8 pontos em 18 disputados nesse Campeonato Paulista. Detalhe, São Paulo não jogou clássico ainda. Vai ter ainda todos os clássicos para disputar. Tá numa situação muito complicada. E ó, o Flávio Prado tava lembrando aqui, né, Flávio? A gente aqui no bate-papo, que o São Paulo venceu as 2 últimas partidas ali no último minuto, hein? Foi contra o Santo André, foi contra a Ponte Preta, porque poderia estar numa situação muito pior. Eu acho, Flávio, Zé, Pedro, Espímpolo, vergonhosa a situação do São Paulo, por enquanto, nesse Campeonato Paulista. Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. Sem dúvida, né? O São Paulo não jogou clássico. O São Paulo jogou com um time pequeno, um time que não tem pretensão nenhuma. E a Ponte deu a vitória ao São Paulo. São Paulo teria perdido 2 pontos. Nem vou considerar o Santo André, que foi em cima na hora, mas ok, acontece também. Você perde ou ganha na última hora. Mas o contra a Ponte, o São Paulo criou, fez o gol do Marquinhos, ok. Contra a Ponte não. Contra a Ponte deu o gol pro São Paulo. Ele tem 8, teria 6. É coisa de zona de rebaixamento. E faltam os clássicos. Será que esse time tem capacidade de encarar alguém? Domingo, lá em Santos, nós vamos ter o primeiro teste. Aí tem Corinthians, tem Palmeiras, enfim. É preocupante. Preocupante porque o São Paulo não... A verdade é que não evolui. Embora ele tenha vencido os 2 últimos jogos, e não vencia desde 6 meses, né? Que ele não vencia 2 jogos consecutivamente, mas venceu como? Venceu quem? Venceu o Santo André e venceu a Ponte. 2 times estão aí para brigar para não cair. E naquela situação que a gente viu. Espímpolo, a gente vinha conversando aqui, né, no intervalo e também no final do jogo, como esse São Paulo também finaliza mal. Porque ele tenta chegar ao gol, às vezes até ataca mais que o adversário, mas não acerta a bola no gol. Será que não tem treino de finalização? O que acontece Olha isso que a gente tá vendo aí agora, essa finalização. Foram mais de 20, né, que o Pedro tava falando, e 3 no gol. É feio, né, Pilhado? Boa noite aqui aos colegas, aqui acompanha o Canelada. E os jogadores, a gente acompanha as entrevistas aí, os caras têm elogiado muito o Rogério. Ele não repete um treino, não repetiu um treino até hoje. O problema é a boleirada, então. Se eles elogiam o técnico, elogiam os treinos, e toda hora eles falam isso. Mas eu acho que o problema são os jogadores. Então, mas poxa... Aí os caras falam que 3 jogadores vieram com as mesmas características, que o Rogério queria jogador com característica diferente. Não dá pra ter perspectiva nenhuma de melhorar. As vaias aí no final. Se o Morumbi tá lotado, então iam fazer um escarcéu. 20 e tantos chutes, bola na trave. O Reinaldo nitidamente foi cruzar uma bola que estava quase na linha de fundo e meteu a bola na trave. Eu não fico muito ligado nisso de estatística, viu, Pilhado? Porque o time pode meter 30 bolas na trave e acertar uma só, o adversário vai lá, chega 2 vezes, mete 2 bolas no teu gol, ele ganhou, cara. Não importa que você chegou 30 vezes. Eu prefiro chegar uma, fazer um gol, e o adversário chegou 30, a bola não entrou nenhuma vez no meu gol, eu ganhei o jogo. Se ele chegou 30, é problema dele. Você tem que ser efetivo, você tem que acertar o gol. E é bem assim mesmo, os caras devem estar treinando muito mal, ou o emocional tá abalado, que chega na hora do jogo, se eles estão acertando no treino, no jogo eles não estão acertando. E o Rogério também tem que parar com isso de ficar mudando o time toda hora. O São Paulo não tá na Libertadores, porque ano passado foi horrível pro São Paulo. Ele tem que dar rodagem, sequência ao time. O elenco é ruim, então ele tem que, de 1 a 11, dar sequência a um time que ele considera ideal. Aí depois ele vai mesclando com quem estiver mais cansado, com quem sentir alguma coisa. Ficar mudando o time agora, um elenco que não tem confiança, que tem deficiência, só vai piorar, na minha opinião. Porque o time de São Paulo é fraco, hein? Vai sofrer. É um ano de muito sofrimento pro torcedor. Pedro, você estava acompanhando o primeiro tempo, até falando com a gente também, sobre essa situação do São Paulo, ele ficar às vezes também tentando, mas um time às vezes, muitas vezes apático. Sim. A pergunta é, esse São Paulo, quando que ele vai acordar? Porque o torcedor são paulino, ele já mostrou que ele vai abraçar o Rogério Ceni. É o Rogério que é o único capaz de expor os problemas do São Paulo. O Rogério precisa estar aqui porque ele é o único que tem bagagem. É um mito. E costas quentes pra aguentar e criticar os absurdos que acontecem no São Paulo. Agora, se o técnico vai ficar
Se o técnico vai ser abraçado pela torcida, então os jogadores têm que mudar a atitude dentro de campo. Porque foi o que o Flávio falou, o Espímpolo falou. Será que a culpa é do Rogério ou é dos jogadores? Agora, o São Paulo contratou. Contratou o Nicão, contratou o Rafinha, contratou o Patrick. Podem até falar, não são contratações maravilhosas. Mas são nomes que estavam se destacando em seus times. Tirando o Rafinha, que não se destacou no Grêmio. E no caso do Nicão foi disputado, né? Internacional, Santos, algumas equipes entraram na briga com o São Paulo para ter esse jogador. Boa noite a todos aqui do Canelada. Parece até jogo repetido, né? Mais uma vez no Morumbi, o São Paulo tem mais a posse, o São Paulo finaliza mais vezes, 72% de posse de bola, mais de 30 finalizações e não consegue fazer o gol. E assistindo os últimos jogos, sobretudo, né? O São Paulo marca na falha do adversário. Eu acho isso muito perigoso, né? Parece que depende da falha das equipes adversárias para poder chegar ao gol, cria e nas suas criações não consegue marcar. Isso é preocupante para o São Paulo. O Rogério ainda tem aí o extracampo que é pesado, que é forte, que é difícil você gerir o vestiário. Eu até perguntei no último Canelada se o São Paulo estava, né, pagando os salários em dia. O Espímpolo falou que não, né? Foi até direta, né, a resposta. Então fica difícil pro Rogério administrar tudo isso. Então eu colocaria um pouco aí da parcela de responsabilidade no Rogério e também um pouco dessa parcela nos jogadores. Acho que são os dois lados nesse momento e por que não também na diretoria do São Paulo, né? Porque a gestão das coisas, assim, da parte financeira e tal, não é das melhores, nem do clube como um todo. Eu vejo da seguinte forma, era pra gente estar nesse mês de fevereiro, janeiro, boa parte desse mês de fevereiro, com as equipes sendo treinadas e fazendo jogos treinos, ou fazendo amistosos. Não é a realidade do futebol brasileiro. Então eu acho que até esse mês de fevereiro, vamos deixar aqui, estamos chegando no limite já, dá todos os descontos possíveis para todos os treinadores, porque nós temos uma exceção no futebol brasileiro, que é o Palmeiras. O Palmeiras está pronto, está inteiro, está fisicamente, taticamente, está à frente de todo mundo. E depois temos o Flamengo tentando, Fluminense, Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, quem está liderando em Minas é o Cruzeiro, enfim, aqui em São Paulo, Corinthians, São Paulo, Santos, mais ou menos na mesma toada, tentando armar um time. Mês de março, aí o bicho vai pegar. Por exemplo, São Paulo vai fazer os 3 clássicos no mês de março, não porque já faz o primeiro agora domingo, contra a equipe do Santos. Vamos começar a partir de domingo, começam os clássicos. O Palmeiras, os 3 serão no mês de março. Inclusive, no espaço de 11 dias, ele fará os 3 clássicos nessa fase do Campeonato Paulista. Vai estar bem apertado. E serão 4 jogos, na verdade, e 3 clássicos nesse período. Então, eu acho que o mês de março será o mês da verdade. Aquilo que os treinadores conseguiram nesse espaço. Eu proponho dar um desconto nesses primeiros jogos, até aqui nos jogos dos campeonatos regionais. São Paulo, Corinthians, Santos, que perdeu hoje também, entendeu? Como se fossem amistosos, as equipes se aprontando, se arrumando. E no mês de março, aí sim, nós podemos cobrar de uma forma mais incisiva, não sei, que os times vão ter a obrigação de mostrar alguma coisa. Porque eu estou olhando o futebol brasileiro de uma forma geral. Olhando pra todo mundo e ninguém tá mostrando quase nada. A exceção é o Palmeiras por causa do Mundial. Mas quem vem se arrastando desde o ano passado, você quer dar desconto, Zé? É porque é uma temporada... Já vem na magrada desgraçada, Zé. O Nicão foi citado agora há pouco. O Nicão no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense joga o campeonato estadual com sub-23, com o Nicão, né? E assim, faz pré-temporada nessa época. O Rogério citou outro dia, o Nicão, ele não tá pronto ainda, porque ele tá acostumado há anos no Atlético a fazer pré-temporada nesse período. Mas ele não a jogar como título no final do ano. Tá bom, Zé, mas o que a gente já fala tá é o seguinte, bom demais pro Atlético. Você falou inclusive de amistoso. Você falou de amistoso. Tá bom, mas é obrigação do São Paulo ganhar um amistoso contra a Inter de Limeira. É obrigação do São Paulo vencer de uma forma convincente o Santo André, que ele não venceu no último minuto. Eu acho que também ficar relevando tudo não dá. É o São Paulo. É tricampeão mundial, é tricampeão de Libertadores. A torcida sabe que é esse gigante. O brasileiro foi horrível do São Paulo. Mas todo ano a gente faz esse discurso e não muda nada. Olha a campanha que a gente tá falando aqui, ó. O São Paulo jogou contra o Guarani, perdeu de 2-1. Jogou contra o Ituano, 0-0. Jogou contra o Bragantino, perdeu de 4-3. Santo André venceu no Ituano talo. perdeu um pênalti no Morumbi. Quê? O Ituano perdeu um pênalti no Morumbi. O Jandrei pegou. Aí contra a Ponte Preta, como o Flávio disse, a Ponte Preta entregou e fez o gol ainda no minuto final.
E agora Inter de Limeira 0-0. Não jogou um clássico. E o brasileiro não teve... foi horrível do São Paulo. Sim, e não você teve quer dar desconto, cara? E não teve uma atuação convincente. Não teve uma atuação Eu quero convincente. assim, porque não é o São Paulo só. Não, os outros me dê não. as exceções. O Palmeiras... Corinthians ficou na Libertadores, se classificou. O Corinthians tá jogando bem? Já tá pronto? Você acha que já tá pronto? Mas Não, o ele tá falando do Corinthians ano se passado. classificou na Libertadores. Se sempre falar que era um desconto pro Corinthians, beleza, os caras chegaram agora e são caras mais rodados, precisam de uma preparação. O Flamengo disputou título ano passado. Palmeiras. Mas o que tem a ver o ano passado com esse ano? Estamos É uma começando sequência, o nova futebol é uma temporada. sequência, Zé. Agora você quer dar uma sequência Não. pra quem não fez nada? É início de trabalho. É início de trabalho agora, é início de temporada, é pré-temporada que não é feita de forma adequada. O que eu tô dizendo é o seguinte, que ninguém tá conseguindo se destacar. Fazer nada. Eu tô vendo nesse um monte de começo destaque ano. aí. Então, quem? Atlético Mineiro. Não tá tudo isso Não, também. Quem agora lidera lá não, em mas Minas da Gerais? sequência. Quem Os lidera últimos em 6 Minas meses Gerais? foi um destaque. Não, tô falando essa temporada, esse ano. Mas por isso que eu não aceito Tô falando isso aí, Zé. esse ano. Você quer relevar pra quem não fez nada. Você quer passar a mão na cabeça de aluno repetente. Você quer repetir o mesmo erro do ano passado? O São Paulo começou Não, mas o voando ano do passado campeonato foi e depois isso. não se preparou direito pro ano. Você tem que Aí dar foi chance pra quem merece. caindo. Quem não merece, não tem que ter chance nenhuma. Mas o aí São Paulo não quem merece. É que merece. Quem é que merece, então? Esses que eu citei. Mas Ó, estão vamos voando só agora? apartar Não, um pouco agora essa não, que é briga aqui, começo de ano. que a gente gosta da polêmica, São Paulo a gente não gosta merece da nada. atividade. Ó, pro Espímpolo, o São São Paulo não merece nada. Nada. E pra você, merece um pouquinho de... Só falar pra galera aqui que a gente vai entrar no break na Rádio Jovem Pan. A gente segue no YouTube, deixa o seu like, porque hoje o bicho tá pegando aqui. E ó, a gente vai lá pro Morumbi agora, falar com a dupla que tá lá. Fausto Favari, nosso amigo, filho do Flávio Prado. Bruno Prado, direto do Morumbi. Vem cá, teve vaia aí no Morumbi. A torcida cobrando. Bruno e Fausto, o que vocês perceberam do torcedor? E o torcedor tá com a mesma paciência do Zé Manuel ou tá que nem o Espímpolo? Sem tolerância nenhuma mais com esse São Paulo? Bom, Thiago, assim, o torcedor do São Paulo hoje deu um público de 15 mil pessoas, mais ou menos, né? Que pro Morumbi parece um estádio vazio, né? Porque o estádio é muito grande, então 15 mil aqui parece que não tem ninguém. A torcida vaiou só no final. E a torcida do São Paulo também não foi uma torcida animada, claro, mas foi uma torcida que em um ou outro momento tentou cantar, tentou incentivar o time, vários momentos com a torcida quieta, e no final o jogo empatou, teve uma vaia, não foi assim uma vaia muito forte, assim, foi uma vaia, acabou, o juiz apitou, vaiou alguns segundos e acabou. Então foi mais uma torcida quieta do que uma torcida xingando, protestando, só teve uma vaia na hora do apito final mesmo. Fausto. Ô Osmar, o casal de Quero-Quero tá mais animado que o São Paulo nos últimos anos aqui no gramado. A verdade é essa, viu? Eu vou muito mais na linha do Espímpolo, porque o São Paulo não tem mais crédito, essa que é a questão. O São Paulo não tem crédito, o São Paulo não tem a confiança do seu torcedor. O São Paulo não consegue fazer com que o torcedor cante do início ao fim, e isso é muito preocupante, porque a gente não sabe aonde esse São Paulo vai parar. Eu na última semana, até estava conversando com o Espímpolo durante a semana sobre isso, tem muito São Paulino que fala que o único jeito do São Paulo tentar dar uma reviravolta é um rebaixamento. Vê que ponto tá chegando o São Paulo, né? A Inter de Limeira é uma equipe frágil, uma equipe fraca. É uma equipe que, mesmo colocando uma muralha no sistema defensivo, um clube como o São Paulo, um time como o São Paulo tem que achar brechas, tem que se virar para achar brechas. Então a paciência não é de hoje que acabou, né? E é por isso que existe essa cobrança. Por mais que venha de 2 vitórias, o torcedor do São Paulo não se contenta mais, Asmar, em tentar recuperar tabus de vitórias, né? O torcedor quer títulos. O torcedor não quer sequência de vitória. O torcedor quer títulos, sequência de títulos. Então, na minha opinião, essa cobrança é mais do que justa.